Oferecimento TV Lar, bem perto de você. Olá, telespectador do AmazonSat, prazerosamente, programa Literatura em Foco gravado aqui no restaurante Pancaru. Claro que o restaurante Pancaru recebe você para um almoço delicioso. No sábado, a feijoada com música ao vivo. Nossos convidados, a escritora Ana Orsi e o nosso ilustrador Tâmia Gadelha, ele que facilitou com que a visão das crianças pudesse brilhar com o livro da Ana. Ana, você publica um livro infantil. A primeira pergunta: quando é que desperta em você a necessidade de trazer para a literatura esse momento especial? Aliás, diga-se de passagem, o Amazonas ou a Amazônia absorve pelo menos 95% do que se produz no sul do país. Muito obrigado pelo convite. Houve-se uma necessidade quando eu era criança, né, de contar história. Eu sempre fui conhecida como a contadora de história. E eu escrevi, às vezes, comecei como poesias, depois como contos, isso desde a minha infância. Mas para falar na minha infância, para falar no Tunico Tucano, eu tenho que reportar o passado. Eu nasci no século passado, na metade do século passado, em 1955. E numa cidadezinha que era um retângulo, tinha a igreja, 4 ruas na horizontal e 10 na vertical. Não se tinha nada para fazer, né? Não tinha assim, não tinha televisão, não tinha videocassete, não tinha nada. Então a gente inventava história, a gente brincava, inventava brincadeiras, né? E os meus avós, eles eram fazendeiros. Naquela época chamava sitiante. Então o vovô João Brás e o vovô João Orsi. O meu avô João Brás tinha um sítio, que era uma grande fazenda, porque ele produzia café, que tinha uma mata. Então ele dizia assim, ele era um cara assim muito espirituoso, que se hoje ele estivesse aqui vivo, a gente diria assim, de uma maneira meia chula, mas ele era danado, ele era um sacana com a molecada. Então ele estimulava os netos. Então ele dava, naquela época não tinha livros, a minha tia Dadá, olha os nomes, tia Dadá, tia Dida, tia Bebel, tia Tuta. Então eram tias velhas que curtiam os netos, que curtiam os sobrinhos. E o vovô falava assim, nós vamos para a fazenda, vamos para o sítio. Aí eu queria, porque o vovô desmatou todo o sítio e preservou aquela mata nativa que era a entrada. Então ele dizia assim, essa mata é maior que a floresta amazônica. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em floresta amazônica. Então ele dizia assim, que ele tinha matado uma onça lá. A gente só via pássaro, ele dizia essas coisas, a gente acreditava, né? Então quando a gente entrava naquela mata encantada, extraordinariamente bonita, o sol batia e dissipava, formando arco-íris maravilhosos. Então aquilo numa cabecinha de uma menina de 5, 6 anos, era maravilhoso. Então a gente curtia isso. Então quando eu fui estudar em Ribeirão Preto, porque Bonifácio é no norte, centro-oeste de São Paulo, divisa com Minas. É uma cidade pequenininha, perto de São José do Rio Preto, Araraquara, Bauru. Então são cidades pequenas. E eu fui estudar em Ribeirão Preto, porque a gente não tinha colegial na minha cidade, né? Colegial científico antigamente, você fez isso também, né? Eu tenho 60 anos, eu fiz isso, não sei a tua idade, mas antigamente era assim, a gente tinha que sair das cidades pequenas para maior, para estudar. E eu queria fazer medicina, então eu tentei USP. Naquela época eu não consegui, uma caipira do interior, né? Tinha que estudar muito. Mas aí o meu professor de História e de Geografia, ele dava História e Geografia, ele falava da Amazônia, do desmatamento. Eu tinha 17, 18 anos, em 1973. Paralelo a isso, eu já tinha escrito algumas historinhas, porque a gente brincava de cirquinho, né?
Então, eu escrevia, eu era diretora e ensinava tudo, né, para o pessoal. Então, essas histórias foram feitas para esse cirquinho. Quando eu me casei, que eu casei aqui, que eu vim para cá para conhecer a floresta amazônica, a convite de um primo que fazia medicina, e ele falou, não, você não passou na USP, vai para Manaus, a faculdade, os professores também são da Universidade de São Paulo, é tão boa, e realmente, em 1975 que eu entrei, os professores vinham quase todos de São Paulo para dar aula aqui. Tinha muitos daqui, mas faltavam muitos professores. E eu comecei a escrever histórias para contar para os meus filhos. O Tunico Tucano foi a primeira história que eu escrevi em 1978 e eu contei para os meus filhos. Tá certo. Também você acabou participando da organização da obra com a ilustração. Como é que você conhece a Ana e de que forma você conseguiu fazer com que esse trabalho pudesse tomar essa visibilidade? Olha, eu fui indicado para a Ana pela minha professora, né, do curso de arte da UFANA. Então ela me deu o contato da Ana, eu liguei para ela, né, a gente marcou de se encontrar na casa dela e eu fui preparado, né, para conversar, né, para saber qual era a proposta dela, né. Até então eu só sabia que ela tinha um livro infantil, né, que ela já tinha contato com outros ilustradores e que não tinha tido tanto sucesso, né, não agradou o trabalho. Aí eu fui lá, citei com ela, a gente conversou, ela me explicou do que se tratava, né, falou da decepção que estava, né, com os outros ilustradores, que não estava conseguindo um resultado satisfatório do livro dela, da história dela, né, não tinha a mesma visão, os outros ilustradores não tinham a mesma visão que ela tinha, né. Aí eu conversei com ela, perguntei o que ela queria, né? Ela me explicou que era uma história infantil e eu lancei a proposta para ela, né? Olha, eu vou fazer algumas propostas para você e você vê se agrada, né? E quando chegou ao visual, né, do Tunico, né? Esse daqui é o visual definitivo, mas passou por várias transformações, né? Até essa versão já definitiva, né? Então foi meses de trabalho. Tá? Para cada personagem, trabalhando as cores, trabalhando o traçado. E a gente resolveu tudo basicamente na conversa. Eu ouvindo a história dela e dando meu ponto de vista, né? Mas claro que não funciona assim, não é só eu dando meu ponto de vista, né? Eu tinha que ver o lado dela, já que a criação é basicamente dela, né? E eu só dei meu traço e dei vida e ela se agradou e a gente fez esse trabalho maravilhoso. Ana, você passou por outras experiências de outros ilustradores, como o Tamer falou, e que realmente não trouxeram a imagem que você necessitava para retratar a tua história. É importante falar sobre Artemisa Veiga, né? Artemis Veiga é o nome dela. É uma grande amiga que eu conheci há 3 anos atrás, que fez com que eu tirasse da gaveta todos os livros de história que eu tenho e 2 romances. Eu passei a vida toda escrevendo, porque quando eu perdi meu marido com 38 anos, eu procurei, nas minhas origens, força para eu criar 2 crianças, uma de 4 anos e uma de 7. Então, escrever para mim era uma terapia. Então, tudo aquilo que eu tinha na minha cabeça, dos contos de história, eu reescrevi várias vezes, né, para chegar no que tem hoje. Há 12 anos atrás, eu tentei um mocinho que disse que ele era artista plástico e tal. Ele não conseguiu botar no papel a minha ideia. E os bichinhos ficaram assim meio agressivos. Depois, há uns 5 anos atrás, eu olhando na rua uns grafiteiros, eu chamei e convidei-os eram 2, para que eles tentassem fazer o meu livro. Aí ele não conseguiu, estava muito escuro, aí eu falei assim para eles, o que eu podia te ajudar? Porque meu pai sempre dizia que a gente tem que devolver à sociedade aquilo que a sociedade nos deu. E Manaus, para mim, é minha terra, igual a minha terra natal. Eu amo Manaus, tive meus filhos daqui, fui embora e voltei por causa dos meus filhos, por causa de Manaus. Então, eu paguei faculdade para aprender artes plásticas, né, artes visual, para tentar fazer meu livro. Ele não passou do 3º mês. Aí eu falei, vou abandonar. E a Artemis sempre falando, você é uma escritora, você tem que publicar. E eu tive essas dificuldades. Um dia, a Núbia
foi ao meu consultório e conversando com ela, ela falou assim, Ana, tem um moço que é de Tefé. Eu falei, porque eu quero uma pessoa do interior para fazer os bichinhos bonitinhos. A pessoa do interior, ela tem na memória os bichos como são mesmo na floresta. E aí surgiu o Tami. Em 6 meses ele fez toda a ilustração. Claro que eu falava assim, olha, tem que botar um lacinho na tartaruga, faz essa tartaruga mais bonita, essa cobra tem que ser mais simpática, para deixar as crianças, porque a criança ela tem que ver o livro e entender a história. Às vezes ela não sabe ler, não é verdade? Eu, quando não sabia ler, eu via as histórias. E ele conseguiu captar essa informação. E aí a gente publicou, sabe, uma coisa que demorou tanto, mas não foi por Manaus, né? Manaus não tem muita tradição de livro infantil. Aí o Tami mandava algumas imagens para Porto Alegre, o Arthur Vec, que é o dono da editora, a Vec. E ele, em uma semana, ele me ligou, Ana, quero publicar seu livro. Eu falei, é o que eu quero. Então, o Tunico Tucano é o primeiro de outros que estão vindo aí. O Tami já está acabando de ilustrar o Tunico Tucano no Brasil. Tunico porque meu marido era Antônio, ele era mineiro, e a mãe dele chamava ele de Tunico, eu homenageei. E tucano porque a primeira ave que eu achei bonita na fazenda do meu avô, eu vi um tucano. E a Amazônia porque eu amo. Agora, Tami, você faz artes na Universidade Federal do Amazonas. Isso te ajudou a raciocinar a pesquisa da Ana, a história da Ana, para poder construir? Ajudou bastante, né? Que eu tive contato com pessoas que conhecem animais, né? Eu pude mostrar para alguns, principalmente os professores, o conceito. Eles gostaram, aprovaram, me indicaram, né? Então, foi bem próximo, né? O contato Ana, eu e universidade, né? Então, lá, o que eu aprendi lá, eu já pus em prática aqui, né? Então, facilitou muito essa busca e essa pesquisa. Você já está trabalhando os outros livros? Já estou trabalhando. Agora estou finalizando o Tunico Tucano no Brasil, né? Como a Ana falou, né? Que é o 2º livro. E é assim, no primeiro a gente teve essa dificuldade porque a gente ainda não estava alinhado em pensamento, mas agora é quase automático, né? Flui, né? Eu vou fazendo, né? Quando precisa dar um laço numa tartaruga, né? Eu já deixo para lá e ela fala para mim, olha, faltou um laço daqui, foi mesmo que eu pensei, então a gente coloca. Então esse diálogo que é sempre importante, né? Aí já vem a questão sentimental, a questão profissional também, né? Da gente estar escutando o cliente, estar escutando o seu parceiro, né? E isso sempre funciona. Falamos de Tunico Tucano na Amazônia. Ana, você fala que deixou São Paulo, veio estudar, se formou, é uma médica respeitada no mercado de trabalho. O que representa a Amazônia para você, além de ter lhe dado a oportunidade de cursar medicina aqui? A Amazônia é um mistério, né? Tudo é lindo na Amazônia. Eu lembro que quando eu cheguei, eu adorava ir no porto para ver aqueles barcos que eu nunca tinha visto chegando. Quando eu fui a primeira vez na floresta, é extraordinariamente bonito, né? E eu quis homenagear as crianças. Se eu pudesse, eu faria igual a Fátima Bernardes na TV Globo. Colocaria uma árvore na frente de cada escola, cheia de livrinhos do Tunico Tucano, da Amazônia. Depois vai sair o Macaco Chico, vai sair vários outros livrinhos que a gente vai deixar aqui na expectativa, para as crianças pegarem, ler. Quando a minha neta nasceu, a Mariana, que eu homenageio no livro, ela também falava, vovó, conta as histórias que você contava para o papai. Entendeu? Então, meu avô contou para mim, meu pai e minha mãe, mamãe era professora, e eu estou contando. Eu acho que é importante demais a gente contar histórias para criança. E eu tive a sorte de vir para a Amazônia. A Amazônia é uma coisa deslumbrante. Olha só, eu fui agora para o Boi de Parintins levar a minha neta para ver no domingo, que eu só podia ir no domingo, que eu cheguei de São Paulo na sexta-feira e fui no domingo ver. Olha a surpresa que eu tive, Abraim.
eu levei a minha neta, há 2 anos atrás, para um país para ver o Circo de Solé. Porque eu acho que as crianças têm que ter passado, têm que ter memória para serem gentes como a gente, né? E nós fomos para o Circo de Solé. O Circo de Solé começou com um grande livro, de quase 6 andares, e tudo saiu lá de dentro. Enquanto isso, a gente almoçava, jantava, e a janta vinha dentro de um livro. Você abria, o jantar estava lá dentro. Para minha surpresa, agora no Boi Caprichoso, eles mostraram a história do boi, abrindo com 3 maravilhosos livros. E para minha alegria, minha neta virou e falou: vovó, olha o Circo de Solé aí. Eu fiquei assim, então, se a gente não pode levar isso para as crianças, a gente não consegue deixar essas crianças terem um futuro brilhante. Então, o que a Amazonas me deu é o que eu quero dar para as crianças. Esses dias eu fui numa escola, às vezes eu paro numa escola e deixo um livro lá na biblioteca. E aí a diretora não estava, não me deixaram entrar. Aí eu falei para o moço, eu falei assim, olha, entrega esse livro. Não, mas eu falei, não, é só para entregar, para botar na biblioteca. Porque eu acho que um livro não é só para uma criança, é para várias crianças. Mas um dia alguém vai chegar e vai falar assim, olha, isso aqui é para as crianças. E tive uma grata satisfação de, em Parintins, eu estar andando na rua e uma amiga minha virou e falou assim, olha, Ana, olha o tunico tucano. E tinha lá no local, assim, boi, cobra, e tinha um tunico. E tinha uma pessoa que estava passando e falou assim, ela é a Ana do tunico tucano em Parintins. Eu levei um susto, entendeu? Assim como o pessoal americano está querendo comprar. Então eu estou muito feliz, porque a gente não quer dinheiro. O que a gente quer é a satisfação da criança, retornar para a sociedade aquilo que ela nos deu. Ana, nós estamos chegando ao final do programa e agora, rapidamente, nós vamos nos despedir. E eu começo com o Tamer. Tamer, as suas despedidas para o nosso telespectador. Olha, eu gostaria muito de agradecer a atenção de vocês, a oportunidade de estar aqui falando sobre esse livro. O Tunico Tucano é muito importante na minha vida porque ele veio junto com a chegada da minha filha, né? Então, é o primeiro livro que ela vai ler. Então, espero que vocês conheçam melhor esse trabalho, valorizem ainda o trabalho vindo daqui da terra e a nossa terra. Então, é muito importante para o nosso presente e também para o nosso futuro e das futuras gerações. Muito obrigado. Ana, foi um prazer enorme estar com você. Essa emoção de ver alguém de um estado grande como São Paulo adotar a Amazônia, adotar Manaus e produzir algo para as crianças. E agora você tem a oportunidade de se despedir. Olha, eu só quero dizer que livro de história é difícil escrever, não é fácil, né? É mais fácil escrever romance, eu escrevo com mais facilidade. Para mim é um hobby, para mim é uma alegria e para mim é um desafio escrever. E vou continuar escrevendo com o Tami do meu lado, se ele não viajar, se ele não for fazer o mestrado dele, porque eu consegui uma pessoa que consegue captar o espírito que eu tenho, porque isso tudo aí é minhas origens, né? É os meus tios, as minhas tias, é a minha primeira professora que está cansada de dar aula, ela falava assim, quem sabe contar história? Então eu fui a contadora oficial da sala. Então isso agora, para mim, é importante. E eu quero agradecer a atenção sua, a atenção da TV Amazonas Sat e levar para o interior essa esperança, né? Esse livro nós ainda não temos aqui em Manaus, se Deus quiser vai chegar, mas já tem para comprar, né? É um livro barato, não é caro, na AVEC Editoras. Muito obrigada. Foi um prazer enorme conversar com vocês, o prazer maior apresentar uma obra produzida na Amazônia para a Amazônia, especialmente para a Amazônia, e que já está ganhando novos horizontes. Nós estamos chegando ao final do programa Literatura em Foco. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, Importadora Tevelar e Guaraná Regente Zero com a Magistral. Claro que eu vou renovar o convite, eu não vou deixar de te convidar para estarmos juntos. Na próxima semana, eu estou aqui mostrando uma outra obra produzida aqui na Amazônia para você.
Eu te espero no próximo programa. Tenha uma semana abençoada e até lá.